Não é prático ter uma fonte de tensão negativa para a grade da válvula. Tem projetos com a fonte negativa, sim, mas você precisa ter uma fonte, e essa fonte tem que ser boa, muito estável, porque qualquer coisinha que essa fonte colocar aqui vai amplificar. Essa fonte tem que ser muito boa. Em geral, uma fonte negativa é usada para saída push-pull, que precisa lá de uma tensão muito alta de negativa de grade, a famosa tensão de bias, né? Aí depende do projeto, depende da válvula. Nós temos aí, por exemplo, 50 volts, menos 50 de tensão de grade. É um valor importante, e aí de repente fica interessante uma fonte. Nesse caso, né, seria interessante. Agora, para os pré-amplificadores, não é prático uma fonte negativa. Nós podemos usar de um outro artifício para ter a tensão negativa de grade sem ter uma fonte negativa. Então, o que dá para fazer se eu quiser, se eu preciso ter uma fonte de tensão negativa e eu não quero eu não quero fazer uma fonte. Eu vou colocar uma grade negativa, mas não com uma fonte. Acontece a rotação, a inversão de fase, aqui não rotação. Acontece a inversão de fase aqui, tá invertido. Em amarelo é a entrada, em azul é a saída. Acontece a inversão de fase porque quando a tensão aqui sobe, a válvula conduz mais, e aí a tensão aqui cai. Quando a tensão de entrada do sinal cai, vai para o negativo, a válvula conduz menos, e aí a tensão aqui sobe, porque sobra mais desse lado. Então tem inversão de fase, sim. Quando eu coloco um resistor de carga aqui e puxo o meu sinal daqui, que é o seguidor de catodo, que é o acoplamento placa comum, eu tenho algumas características. Uma delas é que não inverte fase. A outra característica é que a impedância de saída é bem baixinha. É bem mais baixa. A variação de tensão é menor também. Em geral, o ganho é menor também. Existem alguns circuitos que tiram sinal dos dois lados. O inversor de fase, por exemplo, de carga dividida, tira o sinal tanto de cima como de baixo. Mas falando do resistor de catodo, era justamente isso. Olha só que interessante. Hoje, para a gente, isso é muito óbvio. Mas no passado distante, lá no começo, na origem, alguém pensou assim: e se eu colocar um resistor aqui? Se eu colocar um resistor aqui? Resistor de valor baixinho. Baixinho quanto? Aqui, ó, eu vou colocar 1K. O que alguém pensou? Se eu deixar a grade ligada no negativo, ligada no chassi, a minha grade está em 0 volt, porque ela está aqui, ela está referenciada no terra por esse resistor. O resistor é alto, tudo bem, não tem importância. A grade não tem corrente, em termos, tá? Lembra que eu falei para vocês, alguns elétrons acabam trombando na grade e tem que escapar. Mas essa corrente é tão ridiculamente pequena que a gente pode considerar que não tem corrente. Não tem corrente de grade. Então, um resistor muito alto referencia a grade em 0 volt. Então, eu tenho 0 nela. O resistor bem alto também é bom para deixar a impedância de entrada alta. Porque se eu colocar um resistor baixo aqui, para a válvula, tudo bem. Ela vai funcionar, mas o resistor baixo vira carga para minha entrada. E eu não quero isso. Então, resistor bem alto. Tem válvula que você pode colocar resistor de 10 mega. Mas a sacada aqui é a seguinte. A grade está em 0, mas o catodo não está em 0 mais. Tem um resistor aqui. Esse resistor tirou o catodo do terra. O catodo está um pouco positivo. Depende
da corrente que flui aqui. Essa corrente vai criar uma tensão nesse resistor. O catodo fica um pouco positivo em relação ao chassi. E a válvula está em 0 em relação ao chassi. Então, se o catodo está positivo em relação ao chassi, o catodo está positivo em relação à grade, porque a grade está no chassi. A válvula não enxerga esse resistor, a válvula enxerga a grade ligada no chassi direto. Então, o catodo está positivo em relação à grade. É a mesma coisa que dizer, se eu dissesse que a grade está negativa em relação ao catodo. É um pouco difícil de entender, né? Vou tentar falar de um outro jeito. Aqui está em 0. Então, aqui está em 0. Aqui está em algum valor, não sei quanto ainda. Vamos colocar um voltímetro daqui a pouco. Aqui está positivo. Se aqui é o positivo, aqui é o negativo. A grade ficou negativa em relação ao catodo. Aí acontece que, escolhendo esse resistor, eu escolho uma tensão aqui para tirar, para levantar um pouco o catodo do terra. Com isso, eu acabo polarizando a grade indiretamente. Vamos puxar aqui e colocar um voltímetro. É chato de entender, tá? Eu concordo com você. É uma questão de ponto de vista aqui. Você tem que imaginar algumas coisas aqui. As coisas estão acontecendo de verdade, só que não é fácil de enxergar. Veja só, vamos lá. 0,84. O que está acontecendo? Como o catodo está 0,8 volt para cima do terra, o catodo está 0,1 volt mais positivo que a grade. Ou a grade está 0,8 volt mais negativa que o catodo. Eu vou subir um pouquinho esse resistor aqui, vou colocar um K5. Mas, de qualquer maneira, veja, a grade está em 0. Mas o catodo está em mais 1. Então a grade está em menos 1 em relação ao catodo. A grade, se eu pegar esse voltímetro e trazer para cima, vai dar menos 1 volt. Tem 1 volt. Entre catodo e grade tem 1 volt. Sendo que o negativo do voltímetro está na grade. Então a grade está negativa para o catodo. Se eu colocar a ponta vermelha do multímetro na grade e a ponta preta do multímetro no catodo, eu tenho a tensão negativa. Tá aí. Eu tenho uma tensão negativa na grade em relação ao catodo, não em relação ao chassi. A tensão da grade está negativa em relação à própria válvula, ao próprio catodo, não ao chassi. Se eu pegar o multímetro, colocar no chassi de um amplificador, de um rádio, e medir a grade da válvula, muito provavelmente vai dar 0. É isso aqui que eu estou medindo. Se eu fizer isso aqui, muito provavelmente dá 0. Mas se eu medir entre grade e catodo, eu vejo a tensão de polarização.